Em Lucas capítulo 14, versículos 25 ao 27 e 33, Jesus diz: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a seu filho e esposa, a seus irmãos e irmãs e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Como pode Jesus, o ser mais perfeito que passou por este planeta, aquele que incentivou o perdão a todas as ofensas, o amor até mesmo para com os inimigos, dizer para odiarmos a nossa família? Isto é no mínimo estranho. Talvez ele nem tenha falado isto. Sim, quem sabe pode ter sido um erro de tradução. O tradutor pode ter se confundido ao traduzir do aramaico para o grego. Aí teríamos uma boa explicação para esta aparente contradição na fala de Jesus. Mas, lendo o capítulo 9 do Bhagavad Gita, a Bíblia dos hindus, vemos o seguinte ensinamento de Krishna: o desapego e a não identificação com o filho, com a esposa e com o lar, a firme e constante devoção a mim, isto que constitui a verdadeira sabedoria. Olha só, apesar das palavras de Jesus e de Krishna serem um pouco diferentes, ambos dizem a mesma coisa. Isso significa que Jesus falou mesmo estas palavras. Mas o que ele realmente estava querendo transmitir com este ensinamento? Uma aposentada que só sabe falar alemão, quando precisava de dinheiro, ia com o filho até o banco fazer empréstimos. Quando atingiram os 30% de margem que o INSS autoriza de consignado, começaram a fazer empréstimos também em financeiras. Aí ela se endividou de vez. O filho sumiu e os 2 salários que ela recebia foram reduzidos para menos de R$500 por mês. Se pegarmos as palavras de Jesus ao pé da letra, este filho é um ótimo cristão, pois, além de abandonar a mãe, a deixou numa situação bem difícil que vai perdurar por vários anos. Na verdade, este filho é um bandido. Fazer uma coisa dessa com qualquer pessoa já seria ruim, mas com a própria mãe é revoltante. Olha, se nós, com todos os nossos defeitos, ficamos indignados com esta situação, quanto mais alguém do nível de Jesus. Por isto, e com absoluta certeza, o Divino Mestre nunca falaria para odiar ou abandonar alguém. Ele simplesmente se utilizava de certas expressões mais fortes para chamar a atenção das pessoas. O real significado deste Evangelho é para não nos apegarmos aos bens materiais e nem às pessoas, pois o apego é um obstáculo à nossa evolução espiritual. Um exemplo retirado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e que comprova bem isto, é o caso de François Riquier. François era um velho avarento que morreu em 1857, deixando aos familiares uma grande fortuna. Em 1862, uma médium, sentindo a presença de alguém na casa de sua mãe, começa a conversar com este espírito. O que desejas? O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis. Venderam tudo, fazendas, casas, acabaram com os meus bens como se não me pertencesse mais. Mas o senhor
está morto. Não precisa mais do dinheiro. Suplique a Deus que lhe conceda uma nova existência na pobreza, a fim de pagares pela ganância desta última. Não, eu nunca poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro para viver. Além do mais, não preciso de uma nova existência, porque estou vivo. O senhor está sofrendo? Oh, sim, sofro torturas piores que a mais cruel enfermidade. Sinto que sou um miserável, indigno de piedade. O meu sofrimento é tão grande que suplico, me ajudem a sair dessa situação deplorável. Rezaremos por você. Obrigado. Rezem para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei ser feliz. Vejam que se passaram 5 anos e ele continuava preso à sua vida anterior, apegado aos seus bens materiais. Mas, e o apego às pessoas, será que seria diferente? Outro exemplo também retirado do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec é o caso de Anna Belleville, esposa e mãe dedicada, dotada de uma inteligência rara e de elevadas qualidades morais. Acreditava firmemente na imortalidade da alma, mas pouco se preocupava com isto, pois seus pensamentos eram todos voltados para sua família. Uma doença a deixou acamada por longos e sofridos 3 anos. E, quando estava pressentindo a morte iminente, conseguiu reunir as suas últimas forças para prolongar sua existência em mais 3 meses, a fim de aguardar o marido voltar de uma viagem e dar-lhe as recomendações finais. Após a morte desta mulher, ela dá o seguinte depoimento numa reunião realizada por Kardec. Ah, meus bons amigos, como eu sofri! E vocês bem sabem que sofri com resignação. Pois bem, esta minha provação está completa. Não direi que estou totalmente livre, mas, pelo menos, não sofro mais. E isto é para mim um grande alívio. Poderia nos dizer qual a causa do seu sofrimento? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. Prolonguei por mim mesma os meus sofrimentos. O desejo ardente de viver, por amor aos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse um instrumento de tantas torturas. Eis a razão da minha longa agonia. A doença e os sofrimentos decorrentes eram a expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu tivesse escutado vocês, quanta mudança na minha vida atual! Que alívio teria experimentado nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação se tivesse confiado na vontade de Deus. Mas, em lugar de olhar para o futuro que me aguardava, eu apenas vi o presente que ia deixar. O apego ao corpo nos impede de enxergarmos que somos um espírito imortal. O apego a determinadas ideias nos impede de vermos a verdade. O apego à família nos impede de notarmos que nossa verdadeira família são todos os seres deste imenso universo. É o apego que nos mantém presos a este planeta. Assim, para alçarmos voo aos mundos felizes,
não há outro caminho senão nos libertarmos dessas correntes que nos prendem a este ciclo de encarnações. Mas, como não se apegar aos bens materiais e nem às pessoas? Precisamos entender que tudo está em constante mudança. As cidades, a tecnologia, a vida e até mesmo nós mesmos. Quando nos conscientizarmos disso, por incrível que pareça, nos sentiremos mais leves, mais livres. Isso não quer dizer que devemos viver soltos, sem nos preocuparmos com nada. Mas precisamos entender que a vida neste planeta é temporária. O que é verdadeiro e imortal é o espírito. Precisamos entender que só possuímos aquilo que está em nós, ou seja, as qualidades morais, o conhecimento, as nossas ações, enquanto que os bens materiais, as outras pessoas e tudo o que se relaciona com o exterior pertence a Deus, que nos concede conforme o nosso merecimento. Mesmo que não lembramos, já tivemos outras vidas, onde passamos pelos tormentos da doença, do envelhecimento, da morte, da perda de pessoas queridas, dos sonhos não realizados. Isto aconteceu em todas as vidas que tivemos. Acontece nessa, e se não fizermos nada, continuará acontecendo também nas próximas encarnações. Então, tenhamos fé em Deus, que tudo faz com perfeição. Saibamos deixar ir quem já não pode estar conosco. Saibamos nos desapegar daquilo que não nos serve mais. Isso não significa que não seja importante para nós, mas a vida não para e não podemos ficar presos a um passado que não volta mais. Somos espíritos em evolução e é para a frente que devemos caminhar, superando com coragem as dificuldades da vida, pois em nossas veias circula a energia mais poderosa do universo, o amor. E é o amor que deve nortear as nossas ações, pois, como se dizer cristão, se não somos capazes de amar além dos limites da nossa família? Como exigir o auxílio dos bons espíritos se não nos esforçamos minimamente para vencermos as provas da vida? Assim, aquele que não souber amar sem esperar recompensas não pode reclamar se a sua entrada nos mundos felizes ainda estiver bloqueada. Portanto, saibamos amar como Jesus amou. Assim seja.